When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it begins, and too many moonlight kisses seem to fool in the warmth of the sun. When I give my heart, I give it completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. Do 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 do. Do dum do dum dum dum. Do dum dee dum dum dee dum. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love. When I fall in love. When I fall in love with you. Então vamos falar hoje da importância do inglês. Eu vou chamar logo a minha convidada linda. Ilka já está aqui. Sem mais delongas. Fiquei até com calor já. Ilka, só você aceitar aí meu convite. Olá, Oi, tudo bom aí? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você canta, hein? Adorei as... Obrigada! Eu aproveitei logo para abrir a nossa live com uma música em inglês, né? Arrasou! Nossa! Já para mostrar a diferença que é a gente saber falar inglês, né? Sim, com certeza. Até para cantar. Com certeza. Na época que a gente cantava Tchurunarum Blazer, Mar Olivia, sabe? Nem canta, vai cantando, né? É o ritmo, né? A gente não sabe a letra, né? Quando a gente não sabe. Exatamente. Você sabe que eu fui cantora? Sou, né? Porque não perde. Deu pra ver, né? Adorei. Eu tô iniciando nessa vida de cantora. Na verdade, eu não gosto não quero ser cantora, mas pro teatro, né? Mas eu ouvi sua voz linda, tava aqui assim, ó. E realmente faz diferença. Quando a gente fala inglês, você ouvir uma pessoa cantando que ela não fala inglês, faz muita diferença. Você escuta o embromation, né? Você percebe que ela não fala e que ela está tentando só balbuciar os fonemas. Faz muita diferença pra gente que fala, né? Total, total. Como eu falei antes, a gente fica cantando a música do que a gente escuta, que a gente não faz sentido no nosso ouvido, mas não é necessariamente falado. Aí vira um Tchurunarum Blaze e Mar Olivia. Entendeu? Mas é bom também. Não deixa de ser animado, mas dizer que é bom não é. A gente tem que aprender a língua, né? Você quer mandar um aviãozinho aí para seus amigos, chamando o pessoal para live? Posso mandar. Como é que eu faço isso? Eu já mandei. Não, medo. fica tranquilo. Nada vai acontecer, não vai explodir a live. Não, Você pega esse aviãozinho que tá aí, clica nele, vai aparecer uma lista dos seus amigos e é só você clicar para quem você quer enviar, sem problema nenhum. Enquanto isso, posso até cantar uma outra musiquinha. Tô enviando aqui. Why do birds suddenly appear every time you walk near? Just like me, they long to be close to you. Terminou?
Mandei aqui para alguns. Ótimo, beleza. Tá me entretendo a galera. Olha só, vamos começar. Começa se apresentando, fala um pouquinho. Onde você ensina, quem é você. Então, sou a Ilka Ângela. Hoje eu sou professora do município do Rio de Janeiro. Não, você tinha até me perguntado antes, né, se eu dava aula particular. Não dou aula particular, porque meu processo é diferente. Eu aprendi a dar aula, hoje eu faço isso com muito gosto, mas antes eu não queria ser professora. Então, um dos meus compromissos que eu tenho comigo é não assumir aulas particulares, porque um indica para o outro, que indica para o outro, daqui a pouco você está cheio de aulas e aí não consegue sair daquilo, até porque o dinheiro vicia, né? A gente quer manter o padrão que a gente conquista. Então, eu botei na minha cabeça que eu não terei alunos particulares, eu só trabalho no município, porque eu tenho outros objetivos na vida. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar. A única coisa ruim do município é que a gente não pratica tanto inglês, né? Porque os alunos, eles não têm aquela fluência que a gente encontra em curso de inglês e tal. Então, às vezes, a gente tem que dar aula em português para explicar o inglês. Então, se a gente não trabalha isso de outra forma, a gente não tem essa fluência. Já até falei outra coisa, respondi outra coisa também, né? Eu tenho 35 anos, sou carioca, tá bom, é isso. E é atriz, né? Por isso até que você resolveu não dar aulas particulares, não é isso? Sim, porque meu foco é a área artística, assim, tô pesquisando outras áreas, assim, dentro da área artística, o que pode ser feito, mas meu foco é esse. Então eu não quero dar aula. Ah, uma coisa também, comecei a estudar inglês com 12 anos. Hoje, por conta dessa não vivência, eu não me considero fluente, mas tenho inglês aqui comigo, a gente vai contar as histórias. Você fala outras línguas? Não, só inglês. Só inglês. Ainda, porque eu tenho certeza que até você vai sair mais motivada dessa live. Quis estudar espanhol e francês? Já quis, só que aí eu desisti. Sei lá por quê. Então, o inglês eu acho que é a porta de entrada da gente começar a estudar outras línguas, né? Porque é a língua mais falada no mundo. E aí, para você poder se comunicar, para você aumentar as suas chances de arrumar outros empregos, ou posso até arriscar em falar melhores empregos, melhores oportunidades no mercado de trabalho, para você poder aproveitar melhor as suas viagens, para você até poder viajar sozinho, sem depender, de repente, de um guia ou de alguém que traduza as coisas para você. Para você até ver um filme e não depender tanto da legenda e poder entender, tirar as suas próprias conclusões. Para você poder cantar a música que você gosta, entender o que ela está falando. Para você ter longevidade, fazer novas conexões neurais. Quer dizer, olha quanta coisa a gente pode fazer com o inglês, né? Quer dizer, com o aprendizado de outras línguas. E o inglês é geralmente a nossa primeira opção, por justamente ser a língua mais falada no mundo. Por onde você quer começar de tudo isso aí que a gente falou? Trabalho, viagens, longevidade. Não, só queria dar fazer um parênteses dentro disso que você falou, que é muito interessante. E assim, apesar de eu não saber outras línguas, eu acho muito importante a gente saber, porque foi uma coisa que eu li. Quando você sabe outras línguas, existem palavras, existem conexões gramaticais e verbais que não tem em todas as línguas, né? É particular daquela língua, né? Por exemplo, a gente sabe que a palavra saudade não existe, só no Brasil existe, só na língua portuguesa existe saudade. Então, com isso, quando você aprende outras línguas, você cria novas percepções de mundo, seu olhar para o mundo muda. Porque você começa a entender, a forma de linguagem te capacita a ver novos, e isso é muito bacana. Já voltou. Travou, mas foi rapidinho, já voltou. Ah, tá.
E aí a gente cria uma nova visão de mundo. É muito abrangente, sabe? Quando você estuda outras línguas. Eu acho que é muito bacana mesmo. Perfeito o que você falou. Inclusive, exatamente isso. Quando você está muito em contato com outras línguas, às vezes você quer se expressar e aí você não vem a palavra em português, né? Porque existem algumas expressões idiomáticas que não tem em português, mas tem em inglês, mas tem em francês, mas tem em espanhol. Como nós temos várias expressões idiomáticas que não tem em outras línguas, e aí a gente fica, caramba, você fica procurando no inglês, você quer falar inglês, mas não tem. É só em português, Verdade. né? É só em português, porque foi uma coisa que nós criamos, o nosso povo criou, né? Os maneirismos, e aí não tem jeito, você tem que procurar uma coisa correlata. É por isso que é legal quando você fala outra língua e quando você vê um filme, você não se prende só à legenda e você escuta o áudio original, porque a tradução ela não é literal. Não Não tem é. como ser. Não é. E aí algumas piadas você até perde, porque não tem como a pessoa que está traduzindo traduzir ao pé da letra, né? Verdade. E é muito. A gente percebe demais, né? Quando a gente tá vendo. E assim, é uma vitória, né? Quando a gente tá vendo um filme e a gente entende aquilo. Caraca, ele não falou. Você se sente vitorioso, porque você tá entendendo, sabe? É mágico. Quando você fala Você, outra língua, é mágico. você entende mais do que as outras pessoas, né? Sim, é muito bom. Eu penso que é como se você deixasse de ser analfabeto naquela língua, né? É Sim, como a pessoa que não é alfabetizada em português. Ela não consegue ler livros, ela deixa de ter acesso a uma série de conhecimentos que a pessoa que é alfabetizada tem. Da mesma forma, em outras línguas, né? Se você estuda inglês, fala inglês, você viaja para um lugar onde as pessoas só falam inglês. Você vai num museu, você deixa de ter acesso a tudo que está escrito ali em inglês, né? Você pode até ir para outros lugares no mundo, né? Você pode ir para a Europa. Geralmente os lugares têm tudo tradução em inglês, mas não tem em português. Então, se você tem acesso à língua inglesa, você já vai entender o que está escrito ali, né? Nos lugares que você está visitando, ou se você está tendo uma visita guiada, você vai conseguir entender o que a pessoa está falando. Você deixa de ser um analfabeto. sim. Quando eu viajei, foi muito bom por isso, porque é como se eu estava conhecendo um novo lugar, né, que não fazia parte da minha vida, mas eu conseguia contextualizar o que estava acontecendo ali. Então é muito bom porque você vai realmente, você vai lendo, vai entendendo, vai contextualizando, vai jogando para sua realidade. É muito diferente quando você não fala aquele idioma e você se vê refém, você fica vendido ao que as pessoas estão te falando. Não é que as pessoas vão mentir para você. Não existe, as pessoas não vão mentir para você, elas vão te falar o que está acontecendo. Mas é diferente porque você tem propriedade sobre aquilo. Você tem propriedade do que você tá vendo, entende? É muito melhor quando você sabe. Você consegue entender aquilo ali. Você fica limitado ao conhecimento da outra pessoa, né? Ao que a outra Exato, pessoa entende de mundo, a visão da outra pessoa sobre tudo na vida, né? Porque ela vai traduzir de acordo com os olhos dela. exatamente. E falando dessa conexão das percepções de mundo que a gente falou, dos diferentes povos que existem, né? E também do nosso conhecimento das conexões neurais, é muito legal. Quando eu viajei, e agora que eu não lembro onde foi, que eu fui no Museu da Coca-Cola, não sei onde foi. Gente, eu tenho problema de memória, eu não lembro. Minha amiga tinha que estar aqui, que ela viajou comigo. Mas eu fui no Museu da Coca-Cola. Cara, lá foi muito legal porque eles colocam. Sabe aquelas maquininhas? Quando a gente vai no McDonald's, por exemplo, que eles empurram assim e botam o refrigerante no copo pra gente? Sabe aquelas máquinas assim? Então, Sei. tem aquelas máquinas, eles espalharam assim, aquelas máquinas por todo o museu da Coca-Cola. E aí, em cada displayzinho daquele, tem um sabor de Coca-Cola de um lugar do mundo. Não foi Cara, na Disney? Você foi na Disney?
Não, não fui na Disney, não. Eu só Porque fui. na Disney é riquíssimo, tem 1000 tipos de Coca-Cola, Coca-Cola com 1000 sabores. Ah, é? Não, eu fui. Eu viajei para Atlanta, para Las Vegas e para Nova York. Eu só fui para esses três lugares. Eu acho que o Museu da Coca-Cola foi em Atlanta. Eu não Ah, o lembro. Museu da Coca-Cola. Eu acho que foi lá. Fui ao museu também, a outros tipos de museu, mas eu tô falando desse porque eu lembrei dessa questão da experiência, né? E aí, a cada sabor que você ia provando, e aí você também lembra, né, do que você vê de cultura a nível de mundo, né? Cara, tinha uns lugares que a Coca-Cola parece remédio, é horrível. Sabe aqueles xaropes mal feitos? É horroroso. Gente, como é que a pessoa consegue ser viciada em Coca-Cola com esse gosto? E aí você começa a pensar nos lugares, né? Que você. Também hoje em dia tá fácil pesquisa no Google, né? Aí você vê. Caraca, cara, mas tem tudo a ver. Esse tipo de sabor, esse tipo de tempero, né? Tem tudo a ver com aquele lugar e tal. Então, assim, exatamente isso que a gente tá falando. A gente fica. A gente se sente próprio do que a gente está fazendo, porque a gente entende o que está acontecendo, a gente tem propriedade do que a gente está lendo, a gente consegue se contextualizar e principalmente ter uma visão de mundo mais ampla, né? Então você saber a língua te facilita. Eu acho também que quando você conhece o inglês e até outras línguas, você perde o medo. Você se Sim, sente mais livre. Você sim. perde o medo de andar por aí. Deixa eu contar uma história, então. Conta. A Glaucia tá ali, já tá rindo ali no comentário. Cara, é... esse negócio de perder o medo. Como eu falei, como eu dou aula no município, eu não pratico muito inglês. Então, eu tenho que ficar estudando, eu tenho que ficar, sabe, correndo atrás, eu fico vendo filme, essas coisas que a gente faz para manter. E eu tenho amigos gringos, mas eu não tô tendo tanto contato. Tenho alguns contatos e tal, mas não fico falando todo dia. Então você perde, não tem como. E aí eu falei, cara, tô lá eu em Nova York com minhas amigas. A Elisa, cara, é minha parceira de viagem, cara. Pena que ela não tá assistindo a live por causa do horário, né? Porque ela tá morando lá fora, o fuso horário muda. E aí, tipo, a gente tava lá em Nova York, não, vamos pra um rooftop. Aí a gente foi pra um rooftop, uma festa na laje, né? Eu falei, gente, eu não sei falar inglês. Eu não sei fazer nada aqui, eu tenho que ir embora. Você falar inglês é ótimo. A pessoa é formada e acha que não sabe falar inglês. É incrível isso. Eu não sei falar, cara. Autoconfiança lá no pé, né, Ilka? Elisa, você vai ter que ser minha guia, porque eu não sei mais falar, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí a gente foi beber. Cara, eu bebi um drink. Garota, comecei a falar inglês igual uma louca. Eu falei, agora eu não preciso mais fazer. Eu queria fazer outro curso de inglês. Eu falei, cara, eu não preciso fazer curso de inglês, eu preciso beber. O bebê eu tava louca. E aí eu fiquei. Oh, Charles! I miss you too. Aí, caraca, eu falei, gente, o segredo é beber? Então vou beber. Aí eu saí falando inglês. Olha, eu fiz amizade com um monte de gente. Eu tava com uma roupa, era engraçado, todo mundo elogiava por causa daquela roupa, era uma roupa bonita. E aí eu ficava falando com todo mundo e falava da minha roupa que era do Brasil. Quando eu vi, eu tava a noite toda falando. Eu falei, mano, caraca, eu sei falar inglês. Você vê aquela parada que tá dentro da nossa cabeça. Se agora viesse um gringo falar comigo, certamente eu ia começar a tremer, ia ficar nervosa. A primeira coisa, Sério? óbvio. Ainda? Depois de fazer viagem internacional? Ainda? Com certeza. Eu quero, pra você estar tinindo, é porque Você não é geminiana? sou geminiana. Cara, Mas aí, o que a gente faz? É relaxar e confiar de que você sabe aquilo ali, entendeu? E quando você fica muito nervoso ou nervosa, você pira. Tipo, aí teve outra história. A gente foi num teatro e aí, cara, a gente tava sentado, eu falei, cara, eu quero o gelo. Oi, Nauana! Aí, a Nauana, cara, ela é minha muito amiga e ela fala inglês, eu falar inglês sozinha, sem curso, sem nada. É maravilhosa ela. show. Aí, tava lá no teatro e minha bebida tava meio quente, cara. Eu queria gelo. Eu falei, pô, vou lá no bar rapidinho. Quando eu cheguei lá no bar, Priscila, eu esqueci como é que falava gelo em inglês. Aí eu fiquei. Foi muito horrível aquilo. Hey, I wanna that thing that is like that and this
Science, because I want to put in here. Oh, help me. I don't know how to say what I want to say. That I want... Aí eu fiquei lá, me ajuda. Mas aí a mulher, o que você quer? Aí eu falei, eu não sei dizer aquilo ali. Aí a mulher, ice? Aí eu, yes, that's it, ice! Gente, que bizarro. Que bizarro. Você esquecer o que é ice. Por quê? Eu tava sob tensão, nervosa, o espetáculo ia começar e aquela pressão da minha cabeça, tipo, eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês. Como eu não sei falar inglês? Eu sei falar tudo em inglês, sabe? Então, quando você pega uma língua, quando você tá no aprendizado de uma língua, ou quando você já se formou na língua, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter confiança na gente, sabe? Tipo, se eu não confio em mim, é óbvio que eu vou esquecer. É óbvio que eu não vou saber. E esse episódio do Ice foi tão engraçado, foi muito engraçado, que a gente ri disso até hoje. Então, eu acho que é muito legal quando você vai viajar, é legal que você experimenta aquela sensação. Mas é importante, durante o aprendizado e na sua jornada, você saber quem você é, sabe? Confia no seu taco. Isso em qualquer coisa na vida, né? E, na verdade, o mais importante é a comunicação. As pessoas não estão... Você não está fazendo prova. Quando você está viajando, quando você está lá fora, você precisa se comunicar. As pessoas não estão preocupadas se você está conjugando o verbo direitinho. Sabe? Até aqui no Brasil, quando você encontra um gringo, você está preocupado se ele está falando português corretamente? Nem a gente fala. Então, você não está fazendo prova. Você precisa se comunicar, é só isso. Então, se você pensa que você precisa se comunicar, você relaxa. E você vai falar, vai sair do jeito que sair, vai sair do jeito que for, entendeu? E aos poucos, você vai melhorando naturalmente o seu inglês. Exatamente. E eles entendem. Eu fui pra Europa, eu fiquei 30 dias sozinha, eu com uma mala enorme andando pela Europa. Já faz tempo isso. E aí eu fiquei nos albergues, e na Europa, em albergue, fica gente de tudo que é lugar do mundo. E o inglês é o que conecta a gente. Porque todo mundo fala inglês, tem que falar. Porque se não for o inglês, você vai falar como? Se não for o inglês, eu só ia falar com o brasileiro. E aí tem gente que fala português, tem gente que fala espanhol, tem gente que fala inglês, tem gente que fala francês, tem gente que fala japonês. Mas aí quando você fala inglês, aí fica uma roda dessa miscelânea de pessoas de todos os lugares do planeta. Cara, isso é muito rico, isso é incrível. E as pessoas conseguem se relacionar, fazer amizade, e a gente consegue sair junto, passear junto, comer junto. É uma troca, assim, muito rica, assim, isso não tem preço. Ih, Yuka travou. Mas, assim, é incrível que com essa troca... Pronto, você voltou. Mas o que eu tô falando, com essa troca, você sabe que com o tempo, daqui a pouco, eu já estava falando espanhol. Eu aprendi a falar espanhol nas viagens. Depois acabei fazendo um cursinho ou outro na internet e tal. Mas curso mesmo, eu só fiz curso pago de inglês. E fiz curso de francês, fiz francês na escola. Fiz 6 anos, meu francês na escola era muito bom, que eu fiz Pedro II, então eu saí do Pedro II falando francês, fluente. Mas o espanhol, eu aprendi espanhol nas viagens, falando. Eu literalmente aprendi espanhol falando e falei muita caca. Tenho muita história engraçada para falar de espanhol. E vou te falar, essa viagem que eu fiz pela Europa, eu já estava entendendo o italiano. Falar não, mas as pessoas falavam, de tanto que você começa a ouvir, você treina o seu ouvido, eu já estava entendendo o italiano. Porque assim, quando você entende como você vira a chavinha no seu cérebro, né? Porque é legal quando você faz... Eu sempre incentivo as pessoas... Eu tenho uma agência de viagens, né? Então eu trabalho com viagens. E eu incentivo muito as pessoas a fazer uma viagem internacional, porque você começa a entender que o dinheiro não é só aquilo que você entende como dinheiro, que é o real. O ônibus não é só aquilo que você entende como ônibus, que tem roleta, que você tem que entrar pela frente ou por trás. Aquela configuração de ônibus, que tem um motorista, que tem um trocador.
Hoje a gente já até mudou a nossa configuração de ônibus, né? Hoje a gente tem ônibus que não tem mais trocador, né? Que a gente passa sozinho na roleta. Mas quando você sai do Brasil, você vê milhões de configurações de ônibus e de trem diferentes, de metrô. Em cada cidade da Europa, o metrô é diferente. E você tem que se adaptar a entender como é o metrô dessa cidade. Né? Porque quando você sai do Brasil, você saiu do Brasil, você fica esperando que o metrô de todos os lugares sejam iguais ao metrô que você conhece. Não é isso? Ah, onde é que eu compro o bilhete? Aonde é que é a moça que vai me vender o bilhete? Não, tem lugar que não tem moça vendendo bilhete. Tem lugar que é um totem. É um totem. Aí tu olha pro totem e fala, o que eu faço com esse totem? Então, assim, quando você entende que cada cidade tem as suas regras, tem o seu metrô, tem o ônibus, e cada lugar você tem que entender como funciona aquele metrô, como funciona aquele ônibus, nossa, a sua mente, ela faz assim, ó. É incrível isso. Você tá falando uma coisa que eu fiquei impressionada quando eu vim em Atlanta, o mercado. A gente mercado, poucas vezes a gente foi comprar e na hora de pagar, a gente pagava sozinho. Tinha caixas com pessoas, era metade com pessoas e metade eletrônico. E aí a parada, você botava o saco e cada que você passava, a máquina, sei lá, registrava o que estava ali pelo peso e você pagava no cartão e vinha todos os gente. Como é que compra sem um caixa? Abriu completamente o mundo. Muito legal. Deu pra ouvir. Só ficou a bolinha, mas deu pra ouvir tudo que você falou. Ah, tá. Então tá bom. Tô com medo já aqui. Tá ruim a internet, né? Mas, gente, realmente faz Deixa a diferença do eu mundo. tirar do Wi-Fi. E eu não. Ai, tá travando ainda? Tá travando ainda? Não, não, às vezes faz a bolinha, mas você falando, eu tô te ouvindo. Aí eu não sei se travou ou se não travou. Não, eu preferi tirar do Wi-Fi aqui porque não sabia se era o Wi-Fi, botei no meu 4G aqui. Ah, tá. Vamos ver se agora vai fluir. Então, você me perguntou por que eu não estudo outras línguas. Porque eu até quero, eu tenho vontade de estudar alguma língua africana também. Uau! Obrigada, baby. Eu vi que voltou. Eu tenho vontade de algumas línguas africanas e tal, mas como eu fico me dedicando a outros estudos, eu fico com medo, sabe? Do meu não dá. Mas eu penso sim, daqui a um tempo, de repente, colocar. Eu gosto muito da ideia do francês e do espanhol, eu não perdi essa vontade. Porque teve uma época da minha vida que eu se mata. E aí eu queria estudar tudo de diplomacia. E para você ser diplomata, você tem que fazer inglês, inglês, francês e espanhol. Tem que ter... Na verdade, tem que ter 3 línguas. Agora falhou um pouco. Tem que fazer o quê? Inglês? Tem que ter 3 línguas para fazer diplomacia. Eu optei por inglês que eu já tinha, francês e espanhol. Aí eu comecei a estudar várias coisas de política, de economia, de tudo. E eu ia começar, cheguei aí na Aliança Francesa para ver o valor de curso de francês e tal. Mas depois eu resolvi que não era aquilo, que não era o que eu queria, que eu acho que diplomacia não ia resolver os meus objetivos. E aí eu parei de estudar, doei todos os livros que eu comprei, que eu peguei, eu doei tudo. E aí voltei para ficar só com inglês. Mas essa vontade ainda Então, quando eu fui para Europa, eu tenho um amigo que ele mora na Finlândia, ele é brasileiro, mas ele já mora na Europa há mais de 20 anos. E ele hoje mora na Finlândia. E eu fui visitá-lo na Finlândia.
E eu fiquei uma semana com ele lá, a gente passeou, a gente foi até Estocolmo, na Suécia. E ele fala 8 línguas. Que delícia! Ai, muito bom, gente. Cara, é incrível. Eu saí com ele na rua e eu que já me sentia poderosa falando minhas 3 línguas, 4 com português, eu já me senti o máximo, né? Com ele do lado, nossa, você não tem noção. Eu me senti o quê? O suprassumo. Porque eu podia falar literalmente, eu podia falar com qualquer pessoa, entendeu? E se eu não entendesse, eu chamava ele. Eu dizia, Serginho, que ele tá falando aqui? E era muito engraçado, porque às vezes ele falava comigo em inglês, às vezes ele falava comigo em português. Tipo, É muito bom, faz, gente. entendeu? However, sabe? Tipo, é uma liberdade você poder entender o que as pessoas estão falando em qualquer lugar. É maravilhoso. Ó, o Charles está falando aqui, meu sonho, falar 8 idiomas. Ilka, eu lembro da sua tia ou prima que falava muitos idiomas e seu pai em uma gravação pedindo para ela dizer Feliz Natal em todas. Morando na Europa é muito melhor, né? Muito mais fácil, porque eu lembro que uma vez esse meu amigo falou assim: Ah, Priscila, eu vou passar uma semana no país tal, porque sei lá, por exemplo, eu vou passar uma semana lá na Suécia, porque o meu sueco não tá muito bom, eu não tô falando muito bem sueco, e aí eu vou passar uma semaninha lá na Suécia para melhorar o meu sueco. Maravilhoso, né? Tipo aqui, eu vou ali no. Vou passar uma semana ali em Minas, porque o meu mineirês não tá muito bom, eu quero melhorar o meu mineirês. Inclusive, ele é de Minas. Olha só, é, não era minha tia, não. Era a vizinha, Karina. É uma senhora, Karina, que era vizinha do meu pai. Ela realmente, ela falava. Nossa, ela falava muitos idiomas. Ficou falando vários. Meu pai pedia, ela falava. Ela até quis me dar aula uma vez. A gente tentou fazer aula, mas eu era muito novinha e eu às vezes. Sabe quando criança não gosta muito de uma pessoa, né? Criança fica, né? Aí eu não quis. Mas ela era maravilhosa. Ela já faleceu, ela já era senhora. Mineirei aos poucos. Nossa, eu fico com Charles. Se eu ficar uma semana com Charles, daqui a pouco eu tô falando uau. É muito rápido pra mim. Charles, foi sem querer, sem querer. Eu sempre falo que eu miro no que vi e acerto no que não vi. Eu tenho boa intuição. Olha só para você ter uma ideia, né? Essa semana eu sou empresária, estou agora trabalhando com marketing, né? Aí eu precisava estudar uma ferramenta no marketing e não sabia como fazer. Aí comecei a pesquisar vídeo no YouTube para aprender como fazer sem ter que pagar nenhum curso. Não tem. Eu só achei vídeo em inglês. Que a ferramenta é uma ferramenta. A gente tem muito mais ferramenta lá de fora do que em inglês do que brasileira, né? A gente tem mais ferramenta internacional do que brasileira. As melhores ferramentas são lá de fora, não são brasileiras. E aí não tem ninguém ensinando a fazer o que eu preciso fazer em português. Fiquei eu aqui fazendo assistindo um monte de aula, de vídeo aula, em inglês. Se eu não sei falar inglês, já tenho essa limitação. Então, o inglês, ele abre portas, sabe? Realmente, assim, o inglês é um diferencial. Na minha vida, posso contar 1.000 histórias para vocês de quantas portas o inglês já me abriu na minha vida, em termos de trabalho, cantando, trabalhando, ganhando dinheiro, viajando, e experiências também de vida. Quantas experiências eu já tive por causa do inglês? É realmente sensacional. Ó, o Charles está falando aqui. Meninas, trabalho com finanças, sou contador, minha vida O Kleber chegou profissional. aí te dar um beijo. Oi, Kleber, Amanda Trança. Tá bonita a trança mesmo, né? Com muita saudade do Kleber, cara. Ele é meu parceiro de estileto. Ele é o Você tá de que mais me estileto? incentiva a dançar. Kleber O que eu arrasa. mais sinto Charles falta também. nessa pandemia, nesse isolamento, é de dançar, sinceramente. Ah, mas já dei meu jeito. Vou fazer aula online semana que vem a fazer estileto em casa.
eu sou dessas. Aqui, Mas eu danço dança dois, né? Dança de salão. Não tem graça fazer sozinha. dança de Então, o Charles está salão tem. colocando aí, né, que ele trabalha com finanças e que a vida dele, profissional e pessoal, só decolou por causa do inglês. Ele que viajou para Tucson, Arizona, por 3 vezes, ó. Todas a trabalho. E o escritório multicultural, indianos, russos, australianos, canadenses e americanos. Maravilhoso, né? Depoimento incrível Nossa, esse. Eu queria pegar o depoimento do Charles. travou? Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, só tá aparecendo a bolinha. Travando pra mim, mas se estiver me ouvindo, eu continuo falando. Eu queria falar. Mas Ih, fala, eu travou. acho que eu. Não, eu te escuto, só não te ve, só sua imagem que tá parada, mas eu te escuto. Voltou, voltou, Tô, né? voltou. Tá indo e voltando aqui. Ai, que complicado. A internet precisa melhorar. Tem que ter sistema de fibra, porque eles não estão sustentando tanta gente na quarentena. Tá muito complicado. Quando você pensa que tá tranquilo, vai lá e melhorar a nossa conexão. Você tá me ouvindo ainda? Deus, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ah, travou tanto que eu esqueci o que eu ia falar. Eu li o comentário do Charles falando aqui o que ele falou que foi muito bom para ele profissionalmente. Foi isso. Será que era isso que você ia comentar? E Ih, agora agora foi? voltou. Foi. Foi. Eu vou sair falando aqui. Eu vou sair falando aqui. Charles, do escritório, você estava falando alguma coisa e eu esqueci que eu ia comentar e já foi. Fala um outro tópico aí. Deixa eu ver o que mais. Então, falamos da liberdade para viajar. É bom falar da questão do emprego, né? Você como artista, eu até comentei com você, né? Quantos artistas brasileiros conseguiram se destacar lá fora por causa do inglês? A gente conta nos dedos. São pouquíssimos artistas brasileiros que conseguiram papéis internacionais e só conseguiram por causa do inglês, né? Sim, com certeza. Teve uma vez que eu fiz um teste e esse teste foi muito engraçado porque ele era feito em 3 línguas, ou em 2 línguas. Era o inglês e era uma língua inventada pela criação da série. Essa série eu acho que ela não foi pra frente pelas minhas buscas na internet, mas assim, o teste rolou aqui no Brasil, rolou em alguns outros países. E aí o teste era feito em dupla. Eu conhecia a menina que fez o teste comigo lá, a gente se fala de vez em quando, aí pelas redes sociais. E, cara, eu sei e ela não. Então, o teste demorou um pouquinho pra acontecer. Da minha parte, porque eu tava muito nervosa, da dela, porque a língua não fluía tanto. Cara, aquilo foi pesado. Mas eu fiquei feliz, por um lado, porque eu conseguia me expressar. E eu fiquei feliz também por entender que eu tinha facilidade com a língua. Quando você descobre isso é muito bom. Por quê? A língua criada por eles, né? Eles mandaram o escrito da língua e mandaram um áudio. Então, eu ficava ouvindo aquele áudio o tempo todo, porque não é só você entender, você tem que decorar. Imagina você decorar uma língua que você não fala. E como que você faz para você falar a entonação
correta, né? A frase está pedindo. Como você faz para fazer aquela entonação daquela frase, para interpretar aquela frase? Então, eu que falo inglês, já é difícil fazer inglês, já fiz, imagina, outra língua. Então, eu tive que decorar em inglês e decorar na outra língua lá. Foi puxado. Mas eu tenho certeza que eu me destaquei, sabe? Eu acho que o motivo de eu não ter passado, eu não sei até hoje, porque quando você faz teste que você não passa, eles não falam pra você. Então... Sim, não é só a língua, né? Não é só a língua, é que nem um teste em português. Você fala português e você às vezes não passa do teste. Então não é o seu português, é uma série de coisas, características que eles procuram, né? Mas quando você fala uma outra língua, você tem que entender não só a língua em si, mas é o que a gente estava falando, como eles pensam, os maneirismos, as expressões idiomáticas. Senão você não fala a língua direito, né? É que nem um gringo falando português que troca as palavras de lugar. Aí a gente acha engraçado porque ele não se comunica adequadamente. E assim, quando você vê o Rodrigo Santoro num filme falando inglês ou numa série com a entonação correta, ele parece gringo, ele não parece brasileiro. Então, quando a gente vai fazer um teste em outra língua, a gente tem que entender o que a gente está falando e buscar as entonações dele. A gente tem que realmente fazer aquilo ali acontecer. Então, eu acho que para o artista, quando ele fala outra língua, é um puta diferencial, entendeu? Muito diferencial. Porque você consegue dominar aquilo para você. E você sabe também uma coisa. Assim como acontece nas empresas, tá? Não é só para a área artística. Você não passou naquele teste por outros critérios, mas você falou bem aquilo ali, sabe que a pessoa não te esquece. Sabe o que eu queria comentar? Às vezes você tem talento, mas se você não fala outra língua, você perde algumas oportunidades. Você quer ver um exemplo? Olha só, a Anitta. A despeito das pessoas gostarem ou não do trabalho dela, ela se despontou aí no mercado internacional, porque ela fala inglês, ela foi lá, entendeu? Ela se comunica bem, ela foi simpática, falou com as pessoas, ela é proativa, sabe? Então, talvez, de repente, eu não sei se o trabalho dela de repente nem é tão bom, mas ela tem uma série de características que faz dela uma puta empresária. De repente tem uma outra artista que é, sei lá, melhor que ela, mas não fala inglês, fica em casa, sei lá, não se predispõe a ir lá para Nova York, procurar os caras certos, conversar, ser simpática, fica dentro de casa, entendeu isso que eu tô falando? Eu até gosto da Anitta, tá? Eu tô falando assim, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a despeito de gostar ou não, ela foi lá e fez. Ela foi lá, estudou inglês, foi para Nova York, ela foi atrás dos caras. Então, um pouco isso. Às vezes, você é super talentosa. Mas se você não tem inglês, se você não é proativa, você não, sabe, tu não corre atrás, não vai estudar. E aí, as coisas não acontecem para você, né? Então, não é só você ter talento. Não adianta você nascer com talento e ficar em casa e não mostrar para o mundo, né? Não, eu entendo perfeitamente o que você fala. Inclusive, eu posso dar um adendo a isso, que é a Ludmilla mesmo. Eu sei que elas estão em rixa aí, não tem nada a ver com isso. Mas, assim, eu acho que a Ludmilla, ela perde tempo. Primeiro porque, assim, um tema que está em alta hoje, ser preto e do preto estar buscando o seu valor. Então, também, a gente sabe que isso é importante. Na verdade, isso pra gente é vital, né? A nossa vida tem jogo, não é só uma moda, né? Mas, assim, aproveitando isso, eu acho que ela, minha opinião, tá? Eu não a conheço, não tenho ligação, nada, mas é uma opinião, assim, de pessoa comum pra pessoa famosa, né? Eu acho que ela perde muito tempo, porque ela, como preta, sendo preta, uma mulher super avançada, fazendo coisas tão legais, cara, por que ela não vai estudar? Ela pode estar a 1000 anos-luz, sabe, à frente de muita gente. A Anitta tá aí, ó, como você falou, correndo atrás, tá falando vários idiomas. A cada intervalo de uma produção, ela tá lá estudando. Cara, eu fico, gente, por que a Ludmilla não tá lá, cara? Por que ela não tá falando inglês? Por que ela não tá, tipo, o que tá acontecendo? Francês, cara, lá na França tem tanto preto, tanta coisa, tanto movimento bom. Por que ela não tá lá? Eu fico agoniada, sabe?
com isso. Mas a vida dela, como eu falei, eu não conheço. Mas, assim, realmente, a Anitta é um bom paradigma, né, nisso. E espero que a Isa, por exemplo, seja uma pessoa que, sabe, consiga nesse quesito, porque a gente coisa. E eu acho que, às vezes, também, a pessoa também tem outro lado, né? Ela não é essa também, né? A Anitta teve essa ambição, Agora entendeu? falhou. Agora Começou falhou a de carreira vez, daqui, Ilka. mas eu acho que Agora parou. Você estava falando que acha que a missão dela não é essa. Foi isso que eu entendi. Da Isa? Voltou, voltou. foi. Voltou. Você estava falando que acha que a missão dela não é essa? A missão de quem? Não, não, eu não falei de missão, não. Tá me ouvindo Você agora? estava falando que elas que são negras, você acha que elas poderiam estar lá fora, brigando por esse espaço, principalmente por essa questão da negritude. Eu entendi você falar Não, que aí talvez não seja a missão delas. Eu entendi errado, então. talvez não seja ambição. A Ambição. ambição, ambição. É porque começou a falhar. Às vezes a pessoa, sabe? Cada um tem a sua motivação para estar onde quiser. Entendeu? Acho que quando a gente o conhecimento, isso agrega muito. Você tá me ouvindo ainda? Lembra a questão da briga que teve a Ludmilla com a Anitta por conta da música do Snoop Dogg? Não sei Mais se ou você menos ficou que eu não acompanho sabendo muito. disso. Eu não acompanho muito bem televisão, não. Soube mais ou menos. Teve uma questão aí, que eu também não sei muito a fundo, mas assim, não sei, mas assim, o que eu soube é que elas fizeram uma música com o Snoop Dogg e a Ludmilla era a autora da música, a Anitta assinou como autora, e aí a Ludmilla se sentiu roubada pela Anitta, pelos créditos, elas brigaram, romperam e tal. É, não sei, como eu falei antes, pode ser que eu esteja falando uma coisa que não tenha nada a ver, tá? Porque a Ludmilla, com certeza, ela tá sem uma contrato. Será que ela não estaria tá acontecendo a volta dela como a Anitta sabe? Porque a Anitta fala. É muito diferente de eu pegar minha vida e minha vida na mão de alguém. Eu pego a minha vida e dou na mão do empresário para ele cuidar, me assessorando, mas Tá quem cuida falhando da a minha vida beça. sou eu. Tá falhando pra caramba, Ilka. Tá difícil de entender. Glaucia, tá anotado aqui a sua dica, viu? Já anotei. Depois a gente troca uma ideia. Tá falhando a beça, eu não consegui entender direito o seu raciocínio. Tá falhando muito. Agora parece que voltou. Acho que voltou, hein? Ó, nós só temos agora 10 minutos, viu? Falar, sabe do quê? Da longevidade. Ah, saiu, caiu. Vou chamar ela de novo. Faltou a gente falar da longevidade, né? Porque é importante também a gente estudar para fazer novas conexões neurais. Tá voltando já.
E aí, será que deu certo agora? Voltei? Voltou. Ah, tomara, Então, né? tava. Tô te- É, Faltou a gente falar da isso eu Vamos tô... falar da longevidade, porque agora a gente só tem 9 minutos. Tá, bora. É importante também a gente falar, porque fica parecendo assim, tem que falar inglês para arrumar trabalho. Priscila, eu não quero arrumar trabalho. Pode ter gente até que já esteja aposentado, né? E tem gente que faz, você pode fazer o inglês como um hobby. Tanto para você viajar, a gente já falou aqui vários motivos que podem ajudar na sua viagem a ser uma viagem melhor, mas apenas por uma questão mesmo de saúde mental, né? De saúde do cérebro. Porque a longevidade não é só você comer bem, fazer atividade física, mas para você manter o seu cérebro saudável, longe do alemão, do Alzheimer, que ninguém quer ter, é importante você sempre estudar coisas novas. E o inglês, aprender uma nova língua é uma grande recomendação da ciência para você fazer novas conexões cerebrais e manter o seu cérebro ativo. Entendi, eu concordo com isso. Primeiro que não tem como concordar, né? Porque a ciência já fala. Mas eu acho que o corpo conecta a mente e a mente conecta com o corpo. Tudo é um trabalho mesmo em conjunto. Então, quando a gente faz atividade física, a gente desperta a mente para que ela fique calma, acentuada para se focar em alguma coisa. E quando a gente complementa com, sei lá, o aprendizado de um idioma, aquele aprendizado desperta o corpo para a gente ter motivação para ficar em busca de alguma coisa. Então, eu acho que tudo é uma conexão. Glaucia não vai me deixar, né, Você na não mão pode agora. falar a coisa errada, né? Aí, exatamente, eu acho que assim, é como você falou, a longevidade tem aquela questão das conexões neurais que você falou. Tudo coopera para que a nossa percepção de mundo amplie. E quando a nossa visão, nossa percepção amplia, a gente trabalha a mente. E esse trabalho da mente nos deixa nos deixa atuais, né? A gente fica atual, a gente entende o que está acontecendo aqui, a gente entende o que está acontecendo lá. Então, quando uma pessoa que eu acho que assim, tanto nova quanto mais velha, né? Se a gente tá falando de longevidade, tem gente que fala assim, eu já passei da idade, tá tarde para estudar. Que nada, você vai estudar, às vezes tem um desempenho muito melhor do que adolescentes, entendeu? Porque realmente estimula a cabeça para você estar naquele novo mundo. Então, assim, eu acho que, sinceramente, vale muito a pena. E é uma coisa que é comprovada, não é? A gente não está inventando para. Porque tem gente que acha, por que eu tenho que aprender o inglês se eu não sei nem o português? Não, cara, isso é limitado. Isso é limitado, entendeu? Então, eu acho que é muito legal para a nossa saúde a gente entender que essa competência vai agregar. O que eu acho legal da pessoa que de repente está aposentada, que é mais velha e está estudando como hobby, é não ter essa pressão, né? Tipo assim, quando a gente é mais jovem, a gente está estudando, porque a gente quer um diploma, a gente quer um emprego melhor, a gente quer pagar conta, a gente quer, né, mostrar para o mundo um monte de coisa. E quando a gente está mais velho, que já tem as contas pagas, já tem ali sua aposentadoria, seu dinheirinho, a gente não tem que provar nada para ninguém. A gente está fazendo aquilo ali para a gente, né? Ou porque sempre teve o sonho de estudar inglês, de falar inglês e nunca teve tempo, né? Ou porque quer passar a entender os filmes em inglês, ou porque quer passar a viajar e entender melhor nas viagens, né? O que é dito e não quer depender tanto dos guias, enfim. Tem tantas coisas, a gente deu aí 1 hora de motivos para a pessoa aprender inglês. Tem tantos motivos para a pessoa aprender o que quer que seja, né? Tocar um instrumento novo, a cantar. Ter um hobby é muito saudável emocionalmente, né? Seja cantar, seja aprender teatro. Então, é tão saudável você ter interesses na vida, você não deixar sua vida morrer enquanto você está vivo, né? Então, hoje, a nossa dica de hoje é o inglês, não é isso?
Sim, exatamente. E você falou uma coisa muito legal, fazer o viver, né? Eu nunca tive um objetivo para aprender inglês, Priscila. Eu só queria aprender. Quando eu tinha 12 anos, eu falei, eu quero falar inglês. Eu não tinha ambição de quando eu crescesse, eu ter um emprego. Eu só queria falar inglês. E aí eu gostava muito de hip hop, de rap, e eu queria entender aquilo. Eu ficava lendo a letra e procurando na época que a gente imprimia, né, a letra, o início da internet aqui. Então, assim, é o inglês. Às vezes você não precisa ter um objetivo, você só precisa estar vivo mesmo. Isso é muito legal. Então, a dica é essa, né? A minha também. Se você que está assistindo aí, você se interessa por um conhecimento, faça inglês, assim, é muito bacana, é muito legal essa interação com você mesmo. Sua percepção de mundo melhora. Eu, como uma boa geminiana, eu quero falar. E o inglês Então, aumenta não é? muito a minha possibilidade de falar com mais pessoas. E o francês mais ainda, e o espanhol mais ainda. Eu, quanto mais línguas eu falar, melhor ainda, né? Eu quero poder falar com o mundo todo. Exato. E vou te falar uma coisa, Priscila. O francês, falar rapidinho, tem pouco tempo, né? Tem. O, 2 minutos. o falar francês, eu me interessei por causa da arte, sabia? Porque eu comecei a ver que os filmes em francês são maravilhosos. Para mim, agora as séries em espanhol estão arrasando. Mas os filmes em francês são poéticos, são românticos. Eu me encantei com o francês por isso. Por isso que eu quero Ah, sabe fazer. uma coisa que eu Aliás, faço? Até quando eu viajo, eu aviso sempre a minha companheira de quarto. Eu ligo a televisão e eu fico repetindo o que eu estou ouvindo em outra língua. Eu sou a louca. Por isso também que eu aprendi espanhol. Eu aprendi espanhol assim. Eu assisto uma série, um filme, e eu fico repetindo as falas das pessoas que estão falando na televisão. eu tô... Quando eu vejo uma entonação muito maneira, eu fico repetindo ela. É que o meu marido já tá acostumado comigo, né? Mas eu fico repetindo assim também. Não a fala inteira, uma palavra ou outra, sabe? Que eu acho muito incrível. Tipo, sei lá, um whatever. Eu fico, whatever. Whatever. Muito bom, cara. Eu repito tudo, eu repito frases inteiras, eu repito tudo, eu fico repetindo tudo. Encantada por Muito bom. conhecerte. Aí eu fico repetindo até eu falar igualzinho. Encantada por conhecerte, por conhecerte. Eu fico... Garota, garota, quando eu era adolescente, eu aprendi aquela música da Shakira assim, tá? Hoje eu não sei mais, mas na época eu sabia. Falava direitinho. Ficava assim, repetindo. Ilka, amor, adorei. Muito obrigada. Obrigada aí o pessoal que aturou a gente aí até o final. Por que que a live não ficou assim boa a live inteira? É porque sem emoção não vale. Tem que ser com emoção. Eu vou deixar salva, tá? Entendi. Aí você pode mandar Tá os bom. amigos pra cá pra assistirem ela toda. Ó, obrigada, tá? Adorei, viu? Tchau, pessoal. Vou encerrar Eu também. aqui. Beijo. Beijo!